A história mais conhecida do jiu-jitsu brasileiro fala de desafios, honra e superioridade técnica, mas documentos da década de 1930 mostram que a origem do estilo também envolve conflitos, disputas públicas e episódios que raramente aparecem na narrativa oficial. Um desses episódios envolve Manuel Rufino dos Santos, lutador de luta livre, ativo no Rio de Janeiro no início dos anos 1930. Naquele período, desafios entre lutadores de estilos diferentes eram comuns e frequentemente anunciados em jornais. Em 1931, Rufino enfrentou Carlos Gracie em uma luta pública amplamente divulgada na imprensa da época. Segundo relatos jornalísticos, o combate foi difícil para Carlos Gracie. Registros indicam que Rufino conseguiu se impor durante toda a luta. Algumas pessoas que estavam presentes na luta até confirmam que Carlos Gracie, em determinado momento, até saiu do ringue, por debaixo das cordas. Tamanha era a pressão que Rufino Santos colocava sobre ele. E o resultado foi considerado favorável a favor de Rufino, embora envolto em controvérsias, algo que era muito comum naquele tipo de evento. Após o combate, Rufino passou a criticar publicamente o jiu-jitsu dos Gracies, questionando a sua eficácia. Essas críticas foram publicadas em jornais e causaram forte repercussão, atingindo diretamente a reputação que a família Gracie vinha construindo naquele momento. Meses depois, em outubro de 1932, ocorreu um episódio que mudou definitivamente essa história. De acordo com registros policiais e reportagens da época, Rufino dos Santos foi agredido em frente ao Tijuca Tênis Clube, local onde ele dava aulas. O ataque envolveu Carlos Gracie, Hélio Gracie e George Gracie, que foram posteriormente presos e processados. Alguns relatos históricos e pesquisas independentes mencionam que Rufino teria sido atacado com objetos contundentes, possivelmente barras de ferro. No entanto, os registros judiciais da época falam de agressão e lesões graves, sem detalhar com precisão os tipos de objetos utilizados. Os documentos indicam que Rufino sofreu lesões graves no braço, necessitando de tratamento médico e cirurgia, deixando-o impossibilitado de continuar com a sua carreira de lutador. Os irmãos Gracies foram julgados, condenados pela justiça da época a uma pena de prisão por agressão. No entanto, a história não termina aí. Pouco tempo depois da condenação, os irmãos Gracies não permaneceram presos. Registros históricos e biográficos indicam que a família mantinha relações com figuras influentes no meio político e militar, incluindo o fato de darem aulas de jiu-jitsu para o filho do então presidente Getúlio Vargas. Dentro desse contexto, os irmãos Gracie receberam um indulto presidencial que extinguiu a pena imposta pela justiça. A partir desse momento, o episódio envolvendo Rufino dos Santos passou a ser cada vez menos mencionado na história oficial do jiu-jitsu brasileiro. Rufino, que havia vencido uma luta pública e feito críticas abertas ao jiu-jitsu dos Gracies, gradualmente desapareceu dos registros sobre a origem do esporte. Hoje, historiadores independentes e pesquisadores do Vale Tudo no Brasil veem esse caso como exemplo de como a construção da reputação do Gracie Jiu-Jitsu não ocorreu apenas nos tatames, mas também por meio de disputas fora deles, influência social e controle da narrativa histórica. E Rufino dos Santos não foi um caso isolado. Na parte 2, você vai conhecer a história de Donato Pires, um lutador e o professor que ensinou Carlos Gracie, e que simplesmente desapareceu da história depois de questionar publicamente a versão oficial sobre a ligação direta de Carlos Gracie e Mitsuo Maeda. Essa é uma história ainda mais silenciosa e talvez ainda mais perturbadora.